Oi, meus meninos do segundo ano, vamos continuar Os Maias. Pedro da Maia, não suportando Maria Monforte tê-lo abandonado, pega um revólver e dá um tiro no coração. Pedro da Maia se matou. Dom Afonso ficou desesperado com a morte do filho, procurou enterrá-lo da maneira mais nobre possível, mas a Igreja Católica não permitiu e disse: não enterramos suicidas em terra santa. E Dom Afonso disse: como que a igreja pode fazer isso? Meu filho praticamente dedicou a vida toda à igreja. Mas não tem importância. Vamos levar o corpo para Santa Olávia, que era a terra dos maias, a fazenda. E lá em Santa Olávia ele recebeu um enterro digno. E Dom Afonso levou então para morar em Santa Olávia o seu neto, Carlos da Maia, por quem ele era apaixonado. Ele adorava aquela criança e disse: nunca será criado junto com padres, nunca será criado como um boboca, vai aprender esgrima, vai aprender a estudar, vai aprender ciências acima de tudo. Contratou um preceptor, que era um professor inglês, e ele ensinava tudo das ciências, tudo da educação física, do cuidado com o corpo, sempre cuidando das questões da terra, humanas, pé no chão, sem padre, sem misticismo. E o menino ia crescendo, cada dia mais esperto, animado, bonito. Mas Dom Afonso não tinha tirado da cabeça a ideia da sua neta. Por onde andaria Maria Monforte e Tancredo com a neta dele? E ele pediu de novo ao seu empregado Vilaça para que encontrasse aquela mulher. E o Vilaça tentou. E não é que um belo dia ele soube da notícia de que havia uma moça casada com um italiano muito bonito e que tinha sempre uma menina do lado, estava em Londres, na Inglaterra. O Vilaça foi para Londres procurar onde estava Maria Monforte e lá viu algumas pessoas que conheciam aquela moça e disse: mas onde ela está? E uma outra mulher disse para ele: olha, o rapaz com quem ela andava morreu num duelo, talvez por ela mesma. O pai de Maria Monforte perdeu tudo, ficaram pobres. E ela, que eu saiba, tenha se mudado para Paris e talvez esteja no Moulin Rouge. O Vilaça estranhou, mas foi até Paris e procurou Maria Monforte no que a gente chamaria de um cabaré, a Casa da Luz Vermelha. E lá chegando, belíssima e encantadora, Maria Monforte estava se vendendo para poder ganhar dinheiro e sobreviver. Ele foi conversar com ela separadamente no quarto dela e ela disse: o que você pretende comigo, Vilaça? Espero que o Pedro esteja bem, espero que meu filho Carlos esteja bem. E o Vilaça diz: o Pedro não está muito bem, ele acabou se matando. Ela falou: eu sinto muito. E o meu filho? Ele disse: está sendo criado por Dom Afonso da Maia, e muito bem criado. Ela disse: eu fico triste, é uma pena. E de repente o Vilaça viu, logo atrás de uma chaise longue, um retrato, um belo retrato de uma criança. E ele pergunta então para Maria Monforte: esta é sua filha? Ao que Maria Monforte responde: sim, morreu. O Vilaça diz: morreu? E Maria Monforte enxuga as lágrimas e diz: sim, essa menina morreu. O Vilaça, não querendo trabalhar mais nada, voltou para Portugal, voltou para a fazenda Santa Olávia e disse para Dom Afonso: Dom Afonso, eu sinto muito. Eu ouvi da própria Maria Monforte que a menina morreu. Dom Afonso achou esquisito, mas fazer o quê? E tocou a vida. Carlos foi crescendo, um menino cada vez mais bonito, cada vez mais esperto, cada vez mais saudável, estudioso, adorava fazer brincadeiras de médico com as moças da fazenda.
conhecia todo mundo, era amado pelas pessoas. E de repente já era um jovem, um rapagão do alto de seus 18 anos e sabia muito, sabia línguas, era um moço estudado, tinha conhecido muitas coisas, sempre vivendo ali junto da natureza. Quando, de repente, ele vira-se para o avô e diz: meu avô, meu maior amigo, gostaria de lhe informar que eu decidi o que vai ser a minha carreira universitária. E o avô diz: o que, meu filho? Advogado? Administrador? E ele disse: não, médico. E o avô diz: médico? Mas Carlos da Maia, nós da família Maia nunca trabalhamos. Sempre fomos da aristocracia, da nobreza, e você vai me dizer que você quer ser médico, pegar em feridas, doentes? Isso não faz sentido. E ele diz: meu avô, os tempos estão mudando, a ciência está evoluindo e eu quero participar disso. O avô, achando que era apenas um gracejo dele, que era só um desejo de moço, disse: tudo bem, vai estudar. E arrumou para ele uma bela de uma casa em Coimbra, na Universidade de Coimbra. E ele foi para lá, para essa casa, e foi estudar medicina. Na faculdade conheceu amigos ótimos de vários países, mas o seu amigo mais próximo era o Ega. O Ega era libertário, quase libertino. Era um cavalheiro que queria tudo ao mesmo tempo agora. E ele queria ser livre, e ele queria fazer o que ele quisesse, e ele queria estudar poesia, e ele tinha uma prosa boa, malandra, um grande sujeito, o que a gente chamaria de um dandy. Um sujeito de seu tempo, um sujeito da sua época, mas sempre usando as roupas da época, os estilos da época. E dizem até que o Ega, se a gente fizer uma ligação, é o alter ego do Essa, o autor dos Maias. Talvez o Essa de Queiroz quisesse colocar um personagem parecido com ele. Provavelmente o Essa é o alter ego do... Desculpa, o Ega é o alter ego do Essa de Queiroz. Se tornam grandes amigos e amantes das moças bonitas de Coimbra. Era um grupo de moços que viviam bebendo, divertindo, rindo, estudando. O Carlos, porque o Ega não era muito de estudar. O Ega fazia direito e o Carlos estudava medicina. E, já que estava quase se formando, ele gostava sempre de receber pessoas para quem ele pudesse dar uma ajuda em termos de saúde, mas geralmente eram moças e eram bonitas e eram casadas. Ele era chegado em moça casada. Ele achava que o casamento, a família, não era grandes coisas, porque ele soube de seu avô que a sua mãe o havia abandonado, que a família dele tinha sido desfeita, que o pai tinha se matado. Então ele meio que desencanou dessa história de casar, ter filho, e não dava bola para a ideia de família, e nunca acreditou no amor. Tinha então suas amantes, casadas, e vivia ali tranquilamente até o dia da formatura. Quando foi se formar, chegou Dom Afonso da Maia e fizeram uma grande festa, todos reunidos, apenas os rapazes, eram homens que estudavam naquele século XIX, e todos em volta de uma mesa, conversando, quando Dom Afonso disse: você me traz apenas alegrias, Carlos. Agora eu preciso saber, vai se casar? E ele disse: claro, meu avô, me casarei quando me encontrar uma moça alta, bonita, elegante, educada, inteligente, loura, com olhos negros e que seja muito chique. Todos começaram a rir e Dom Afonso disse: você não vai se casar nunca, né, Carlos? Você quer a mulher perfeita. E ele disse: claro que quero, meu avô. Se aparecer a perfeita, eu me caso. Caso contrário, continuarei me divertindo. E aí, já que ele era formado agora em medicina, ele queria trabalhar. Não quis voltar para Santa Olávia. Então, o que fizeram? Abram o ramalhete. Vamos voltar a Lisboa. Voltaram para o ramalhete, voltaram a morar em Lisboa, e ele abriu um consultório médico e, de repente, não foi ninguém. Porque todos pensavam: imagina, Carlos da Maia, um maia, trabalhando como médico, ele está brincando, não está recebendo ninguém a sério. Mas acabou recebendo umas moças da alta sociedade, casadas. E ali ele pensou: não vai adiantar muito eu tentar trabalhar aqui. Vou conseguir apenas essas moças da sociedade para me divertir um pouco. Mas o Vilaça, lembram? O empregado de Dom Afonso?
Tinha muitos conhecidos e tinha vontade de ser político. E o Vilaça disse: pois conseguirei muitos pacientes para você. E conseguiu o pessoal pobre que trabalhava, que morava na Cidade Baixa, e começaram a frequentar o consultório do Carlos da Maia. E um dia, uma dessas moças, que ele não cobrou a consulta de jeito nenhum, tirou uma moeda, deu-lhe a moeda e disse: faço questão de pagar. E pela primeira vez na vida, um Maia recebeu dinheiro com o trabalho do seu suor. E ali ele continuou trabalhando. E sempre ia se encontrar com os amigos no fim do dia, ali no restaurante do Hotel Central. Era o melhor restaurante do melhor hotel da cidade. Só gente muito fina frequentava. E eles riam, conversavam, brincavam. Tava sempre o Ega, outros amigos e o Carlos. Até que um belo dia parou uma carruagem de fronte... Ô, galo bonito! Parou uma carruagem em frente ao Hotel Central e desceu uma moça muito séria com cara de preceptora, de professora. Uma moça francesa muito bonitinha, talvez fosse uma babá. De repente desceu um senhor muito sério, com barba, cartola, e atrás deles uma mulher estonteantemente bonita, alta, forte, bonita, inteligente, agradável, gentil, delicada, loura, de olhos negros. Provavelmente casada com aquele senhor, e entraram pelo restaurante do Hotel Central. Quando Carlos olhou para a moça deu uma olhada rápida para ele e... blém, 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 blém. O Carlos disse: agora eu vi, agora eu quero. Cenas dos próximos capítulos. Um grande beijo.